Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estarmos aqui novamente com vocês. Na semana passada não tivemos o programa ao vivo por uma causa nobre, um mutirão para pintarmos um orfanato Santa Rita de Cássia. Mas voltamos hoje, a partir de hoje, programa ao vivo normalmente. Eu sou o William Ribeiro, juntamente com o nosso amigo Luiz. Boa tarde. Vamos estar hoje refletindo sobre o nosso tema. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. É importante, meus amigos, a participação de vocês, a interação aqui conosco, né, Luiz? Isso enriquece muito o programa. O retorno é importante para a gente crescer juntos, né? Isso, para estarmos juntos, né, dentro dessas reflexões. Podem participar através de e-mail, pode mandar o e-mail para faleconosco@universocristico.com, pelo nosso número de WhatsApp 21 Rio de Janeiro 966328040, ou também podem enviar os comentários, dúvidas ou perguntas para redebrasilespírita.com.br. Importante se identificar, deixar um e-mail para um retorno, caso não tenhamos tempo aqui para responder as perguntas. Vamos lá, no programa a nossa proposta é sempre bom lembrar isso, né, Luiz? A gente está aqui sempre para poder refletir e focamos muito, procuramos levar as nossas reflexões para os ensinamentos de uma consciência crística. Não é isso, Luiz? Pegar os ensinamentos aí com base, com fundamentos vindos do nosso Criador. De tempos em tempos a gente recebe essa dádiva, né? São mestres que vêm nos trazer a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Criador, de Deus, para que possamos aí alertar, né, a humanidade para esse despertamento de quem somos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo, os nossos propósitos aqui em Terra. Então, damos um foco a esses ensinamentos, trazendo, claro, os ensinamentos aí, as elucidações de vários espíritos de luz, né, fontes fidedignas, dentro da mesma essência. No programa da semana passada falamos de Ramatiz, a importância do espírito de Ramatiz na nossa evolução, né? Essa coordenação, essa junção, essa aproximação entre o Oriente e o Ocidente, né? A introspecção vinda do Oriente, a maneira de fazer e de encontrar esse Deus interior, não é? Trazendo esses ensinamentos aqui para o Ocidente, que a coisa tende a ser mais externa, né? A atenção está voltada mais para o externo. E Ramatiz vem nos dar um alerta, né? Trazer essa junção. Hoje vamos falar de luz no caminho. Luz no caminho. Nós já falamos aqui caminho secreto, não foi isso? Caminho secreto. O caminho, teve outro. Caminho infinito. Caminho infinito, Paul Bruton, né? Hoje vamos falar de luz no caminho. Vamos estar focando aqui, ou seja, embasando as nossas reflexões dentro dos ensinamentos de Mabel Collins, né? O livro de Mabel Collins, uma indicação até feita por Ramachakra, né? O Yogi, né? Que fizemos um programa também das 14 lições, né? Da filosofia Yogi. Da filosofia Yogi, que indica Mabel Collins. Mabel está dentro da teosofia, né? Foi contemporânea, amiga até de Helena Blavatsky, no século XVIII. Então tem uns ensinamentos profundos aí. Sabemos que as fontes são sempre, né, no hinduísmo, né, no Tibete, na Grécia, que vem os ensinamentos mais aprofundados, né? Ensinamentos do Ocidente, né? Os conhecimentos do Oriente, trazendo para o Ocidente a sua experiência e cruzando com aquilo que a gente aprendeu aqui do... a essência da coisa, né, Luiz? A essência dos Kardec, que é do Ocidente. Kardec veio para o... Quer dizer, na verdade, a gente sabe que tem um ensinamento forte do Oriente, mas
ele disseminou o conhecimento, esse amadurecimento no seio de uma sociedade na Europa e disseminou no Oriente velhos ensinamentos que no Oriente já eram conhecidos. E todos que trouxeram a mensagem ali para Kardec, a gente vê que eram espíritos, né, de várias partes do mundo, né? Verdade. E hoje vamos estar focando aí, falando da Mabel Collins, Luz do Caminho. É um livro muito amplo, mas que a gente precisa entender o foco, a essência da coisa, né? Ela traça um caminho, ela traz algumas elucidações a respeito de um caminho, que é um caminho sagrado, é um caminho onde está no nosso interior. Precisamos de uma introspecção, não é um local externo, não é preciso se deslocar para encontrar esse caminho. Esse é um caminho que está dentro de cada um de nós e nós vamos precisar, existe pré-requisitos, se assim podemos dizer, né? Etapas para que possamos nos conscientizar que caminho é esse, né? Qual o objetivo desse caminho, para onde queremos, onde que ele vai nos levar. E nessas 4 etapas aí, a gente precisaria de uns 3 ou 4 programas, né, Luiz, para abordar tudo isso, né? Hoje vamos falar especificamente no Olhos de Ver, né? Que ela fala que é antes que os olhos possam ver. Isso. A gente vai dar uma atenção maior a esse ponto, que é um dos 4 citados por ela, para a gente, né, encontrar esse caminho. Não é isso, Luiz? Isso aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme mais uma semana com vocês. E o curioso, William, é que você citou outros 2 livros, Caminho Infinito e Caminho Secreto, e agora temos o Luz no Caminho. E todos os 3 têm uma palavra-chave que é caminho. Exatamente porque o que se percebe é que a sociedade, as pessoas que estão à procura de algo diferente do que vivem, eles precisam de uma direção. Escolha, né? Fazer uma escolha. Eles precisam de uma direção, eles precisam de seguir um caminho. E muitas vezes a gente quer alguma coisa assim enlatada que nos indique qual é o caminho da solução para os nossos problemas. Então, os autores colocam sim um caminho, existe um caminho. Agora, para percorrer esse caminho, para seguir esse caminho e atender, satisfazer esses pré-requisitos para alcançar no final do caminho esse tão almejado caminho de luz, essa divindade, esse Cristo que está, na verdade, não só no final do caminho, mas ele está ao longo do caminho. A gente que às vezes não percebe, né, William? A toda hora, né? A toda hora. Então, esse caminho que é citado pelos autores é um caminho que, na verdade, é um despertar. É um ver a vida de uma forma diferente, a vida terrena de uma forma diferente que nós vemos hoje. E o engraçado, o curioso, que desde o nosso nascimento até a nossa partida aqui da Terra, nós somos muito fortemente ligados aos 5 sentidos, né? Os sentidos sensoriais, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar. É o que mais se destaca. Né? O olfato é o que mais destaca. É aquilo que nos mais chama atenção. Né? Então, toda a nossa existência, de alguma forma, aquilo que nós olhamos e esteticamente é bonito, né? A gente prende a nossa atenção, né, William? A gente olha assim, a visão tem um apelo muito grande. Assim como também o olfato, né, um perfume apurado, né, uma comida com cheiro agradável, com um tempero que te agrada, isso desperta, lembra, né, nos lembra até momentos passados que nós vivemos. A gente lembra de um tempero de uma mãe, né, de uma ocasião, de um encontro que aquele cheiro estava presente. Chama uma atenção muito grande. Chama uma atenção muito grande, né? A mesma forma o tato, quando nós mesmo fechados os olhos, a gente toca, a gente sente uma diferença, a gente tem uma certa sensibilidade ao tato. O paladar também. Por isso que muitas vezes nós comemos até demais, até exageradamente, porque o paladar, às vezes nós trazemos para a comida aquilo que nós não conseguimos satisfazer nos sentidos mais apurados que a alma às vezes nos pede. Nós sabemos que esses sentidos são muito fortes para a gente, são muito importantes e são aqueles que nós mais damos atenção. O programa de hoje é que nós falamos sobre um sentido que extrapola esse sentido físico,
é um sentido metafísico, é um sentido que é astral, é um sentido que a gente precisa de começar a cativar no nosso dia a dia, porque é exatamente ele que vai possibilitar que o nosso caminho seja perseguido de uma forma diferente, que o nosso caminho, a nossa existência faça um sentido diferente. Porque se nós ficarmos presos só nos sentidos da matéria, é por isso que a gente fala toda hora do sentido da matéria, nós vamos ficar muito limitados. E nós somos hoje seres muito limitados porque a gente fica dando atenção só a esses 5 sentidos. Os programas que nós fazemos aqui é extrapolar esses 5 sentidos. Porque muitas vezes esses 5 sentidos são os causadores de muitos sofrimentos que nós temos. Porque nós queremos satisfazê-los no nosso dia a dia de uma forma absurda, sem se preocupar com o outro, sem se ficando preso no mesmo espaço-tempo, sempre no mesmo momento, satisfazendo, e vai chegar um certo momento que ele não vai satisfazer a gente, né, Sem William? critério sagrado, né? Não tem critério sagrado, né? Exatamente. Você come, e você não satisfaz, você come mais. No final da vida, você fez o quê? Comeu. Você satisfez a sua necessidade de comida. Você engordou, gerou uma doença, morreu. Mas o que se levou da vida? Qual foi a experiência que nós levamos na vida se nós passamos uma vida satisfazendo? Estou dando um exemplo bem simplório, a gente não vive só comendo, né? Mas se nós fizermos no nosso dia a dia só atender a essas necessidades sensoriais, nós vamos ficar muito limitados. E o exercício hoje, quando falamos de antes que os olhos possam ver, é um chamado, é uma busca para nós podermos ver além do que os olhos veem fisicamente. Podemos e devemos perceber que a nossa visão, só o olhar próprio, ela tem uma limitação. Né? Eu posso ter uma visão aqui do que está no estúdio nesse momento, mas eu não vejo muitas coisas que estão ao redor, porque o meu campo visual não permite. Muitos aspectos microscópicos eu, por exemplo, não estou enxergando. Né? E um microscópio, quando você aumenta, tem uma lente de aumento, você consegue ver com mais acuracidade, com mais detalhe, todos os elementos que existem num pedaço de tecido, numa célula. Então, a nossa visão física, ela é limitada. Nós precisamos extrapolar essa visão. Da mesma forma como quando nós olhamos para uma visão da natureza, né, a gente olha assim uma cachoeira maravilhosa, caindo aquela água, nós podemos perceber aquilo que ela mostra para a gente, que é aquela queda maravilhosa de água, mas também nós podemos começar a exercitar um outro sentido de uma outra percepção. O que aquela natureza nos oferece, a energia que tem ao redor daquela... Ver a essência da coisa. Ver outras essências. Então nós precisamos, e nós estamos aqui, a vida é feita para isso, para nós começarmos a apurar a nossa percepção da vida para outros aspectos que não são apenas aquilo que o olho físico está percebendo. Muita coisa além, né? Os livros, Luiz, a gente pode perceber que a maioria dos livros, dos ensinamentos espirituais, né? Que falam da essência, essa coisa mais oculta, que direcionam para um caminho mais interno, normalmente tem pré-requisitos, né? Ou seja, Hermes Trismegisto já falava, né? Os lábios da sabedoria só chegarão aos ouvidos que se fizerem entender. Ou seja, quando falamos desse caminho, todos eles, né, e agora a Mabel Collins falando da luz no caminho, que precisa desses requisitos, é justamente isso. É preciso uma preparação para poder receptar, olhos de ver, diferenciar um pouco, né, tirar um pouco a visão da matéria e focar a essência, quem somos de fato, que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos. Senão não vamos ter resposta. E repara que a grande dificuldade encontrada, geralmente pela humanidade, para assimilar essa essência, ou entrar nesse caminho, né, porque nesse caminho tem um guardião ali,
Tem alguém falando, olha, você está preparado, você pode, você está habilitado, você não está, você ainda não é o momento, você precisa se preparar melhor, você precisa, né, abrir um pouco mais o coração para essas verdades divinas, sacralizar um pouco melhor a sua vida, os seus pensamentos, seus sentimentos, para poder se fazer capacitado para entrar nesse caminho, né? O que acontece geralmente é que quando se tem essa abertura interna, quando o coração está realmente, de fato, proposto, aberto a receptar essa essência, a mudar o cenário, a pensar diferente, né? Sacralizar um pouco mais os pensamentos e sentimentos, tem um outro lado que grita, puxa para trás, que freia, que não deixa de jeito nenhum, que é o ego, os anseios materiais, né? O sistema humano de ser tem armas pesadas, contrárias, né? Ou seja, que puxam na direção contrárias a esse caminho de luz, né? Esse caminho que nos leva ao encontro do nosso Criador, que nos direciona para o sagrado, para o divino, que apazigua o nosso coração, que nos fortalece diante das adversidades. Porque os desejos, os anseios humanos, eles gritam literalmente, né? E você falando uma coisa, William, isso na época de Jesus, ele já sabia dessa situação do ser humano, essa limitação que todos nós temos e as diferenças que nós temos. E na parábola do semeador, ele deixa isso muito claro, porque a semente do conhecimento, né, que foi lançada em terreno mais ou menos árido, né, pelas rochas, no meio dos espinhos, e depois na terra boa, ela rendeu, né, e absorveu de forma diferente. E assim somos nós. Somos mais ou menos áridos em relação ao conhecimento que nos chega. E nós somos mais ou menos perceptíveis. Aquelas verdades que nos chegam pelos grandes mestres, algumas nós acolhemos com facilidade. E outras nós não é que nós não rejeitemos, simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente não percebe. A gente não percebe o quanto ela é importante para a nossa vida. E eu acredito que ainda a parábola do semeador é algo muito vivo, porque nós ainda somos esse terreno mais ou menos árido, onde os mestres estão lançando uma série de informações, estão lançando conhecimento, para falar assim, ó, venha, o caminho é outro, e nós estamos, vamos dizer assim, adormecidos, ou eu diria assim, distraídos. Eu não sei qual seria a palavra. Hoje eu diria mais distraído. O adormecimento é distração também, né, William? E nós estamos distraídos com o quê? Com tudo aquilo que a matéria oferece, né? Com os shows, com aquilo que a tecnologia nos oferece. Não que seja ruim, mas nós não podemos ficar imersos nela, né? Tá escravo. Vamos ficar escravo, vamos ficar o tempo todo no celular, que eu nem me comunico com outra pessoa do outro lado. Às vezes você vai num restaurante e vê 5 pessoas reunidas, 3 estão ali no telefone. Então, nós precisamos ficar alertas, porque a semente está o tempo todo sendo colocada para nós podermos utilizá-la como conhecimento para o nosso bem, para o nosso caminho, para seguir de uma forma que vamos ter menos problemas em relação a essa caminhada. No ponto que você falou de Jesus, bem lembrado, a semente, ela está sendo semeada a todo momento, ela chega a toda hora, né? Mas como está o nosso terreno? Né? Está preparado? É isso que Mabel Collins comenta no livro. Ela, olha, o caminho é esse, mas espera aí, para por aqui, pré-requisitos, está preparado para entrar no caminho? Então tem pontos que habilitam a entrar no caminho. No caso de Jesus é o que ele falou. A terra está preparada, está árida para receber essa semente. E Mabel Collins, olha, tem olhos de ver? Se olhos de ver. A gente vai até falar um pouquinho mais desse olhos de ver para poder adentrar a esse caminho, para apaziguar um pouco o nosso coração perante as adversidades aí que são naturais. Acho que chegamos aqui, não é isso? Ao final do primeiro bloco do nosso programa. Não esqueçam as mensagens, dúvidas ou perguntas. Vamos fazer um pequeno intervalo e já
voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje estamos aí com o tema Luz no Caminho, levando as nossas reflexões em cima do livro de Mabel Collins, falando de um ponto específico, porque na verdade é uma síntese muito grande que ela faz no livro. O livro é pequeno, fino, praticamente, mas os ensinamentos são muitos. E ela foca nos requisitos para encontrarmos esses caminhos. Precisamos estar habilitados, né, e esse caminho ele é interno, ele está dentro de cada um de nós. Ele não está em nenhum espaço físico. Portanto, está bem mais fácil do que imaginamos. Não é isso? É só voltarmos a nossa consciência para isso. E o que falarmos era justamente isso. Olhos de ver. Né? Ela fala do olhos de ver, ela fala do ouvido, né? O ouvidos de ouvir, o coração de amar, né? E precisamos mudar um pouco o cenário, a nossa maneira de ser, de pensar, consequentemente, de agir. Hoje, o que reparamos, o que vemos, é que a humanidade, quase que na sua totalidade, está com os pensamentos, sentimentos e atitudes voltadas para o plano material, para César, para Mamon. Ou seja, é muito comum o efeito manada e precisamos estar atentos para não entrarmos nessa. Porque se os ensinamentos para um caminho de luz, um caminho mais sutil, caminho mais leve, o caminho onde é o único, onde vamos harmonizar os nossos corações, apaziguar, né, mente e coração, organizar os nossos pensamentos, se não estivermos focados nessa essência de quem somos de fato, né, qual o propósito de aqui estar, o que viemos fazer aqui, se não pautarmos a nossa existência no plano físico dentro dessas verdades, as adversidades vão ser pesadas, constantes. Não vamos ter força nenhuma, nem para entender e muito menos para poder enfrentarmos. Daí é o que vemos naturalmente. As divergências, angústia, tristezas, amarguras, desentendimentos, né? Revoltas. Há uma revolta grande, né? A humanidade toda, mas não precisamos nem sair daqui. O país passando aí por situações complicadíssimas. Dentro do plano físico, o bom para o bem vai acontecer. Nada está fora do lugar, não existe injustiça. E se está acontecendo é porque tem uma razão de ser. E é esse olhos de ver que Mabel Collins nos chama a atenção. É verdade. Que é um diferencial. Se somos espíritos, sabemos que Deus é causa primeira, tudo está no seu devido lugar. Há uma necessidade de acontecer. E quando deixamos aquela situação externa nos contrariar, trazer para dentro, para o interno, não é? Aqueles sentimentos
dos 5 sentidos, da matéria, ignorando ou em detrimento a nossa essência, a nossa verdade, que é espiritual, consequentemente estamos na contramão. Não vamos encontrar um caminho de paz, de harmonia, de tranquilidade, não é? É verdade. E complementando aqui o trecho de hoje, que a gente fala, antes que os olhos possam ver, Mabel Collins ainda complementa. Devem ser incapazes de lágrimas. Devem ser incapazes de lágrimas. Esse já é um dos outros pontos, né? Não, complementando, exato. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. E aí, qual a reflexão que nós podemos ter em relação a isso? Se nós percebermos, nós seres humanos que estamos aqui na Terra, podemos ter, eu diria, 3 grupamentos, William. Aqueles que querem viver a matéria pela matéria, estão vivendo a matéria sem preocupação nenhuma, quer viver o que tem aqui. Tem aqueles outros que já têm um chamado e querem, de alguma forma, despontam para querer algo mais que a simples matéria. A alma tem sede, né? Tem uma sede, mas não sabe como procurar essa luz, essa divindade. E tem aqueles outros poucos, que é a minoria, que são os iniciados, os grandes mestres, aqueles que já estão no caminho com segurança. Que já venceram. Que já venceram. Essa parte, já se conscientizaram, né? Com certeza, hoje nós estamos falando, e com facilidade, para as pessoas que vão buscar esse caminho, para o segundo grupo, aqueles que estão já despertos para ouvir e querer buscar esse caminho novo. Porque nós estamos aqui nesse momento, porque nós temos interesse em alguma coisa. A alma ansia, né, por esse estado, né, por esse sagrado. Exatamente. Né? Então, com certeza, aqueles que estão matéria pela matéria não estão nem vendo esse programa aqui. Né? Não tem interesse nisso. Então, esse programa são para nós. E o que acontece? Para nós, podemos perceber que esse caminho, nós precisamos de alguns sacrifícios. Mabel Collins fala de sacrifícios. Todo iniciado, todo aquele que quer seguir um caminho em busca da sua elevação, ele tem uma escadinha a subir. E cada escadinha é como se fosse um passo, um nível, uma escalada, um portal, diria, né, William? E cada um desses portais, para você acessá-lo, você precisa de ter a condição de passar por ele. Deixar alguma coisa para trás. Você tem que deixar alguma coisa para trás. Você tem que desapegar de algumas coisas. E é aferido naquele momento que você está passando por aquele degrau, se realmente nós nos liberamos daquelas coisas que... Da boca para fora não dá. Né? Se eu continuar pegado, eu não passo pelo portal. Tá certo? E a Mabel Collins cita claramente que na busca da divindade, dessa luz, e até de pedir, né, a ajuda aos nossos mestres ascensionados, que para nós termos esse direito, um dos passos para isso é se livrar do prazer e da dor. Reflexão para nós. Nós precisamos de nos livrar, de nos desapegar do prazer e da dor. Como fazer isso, né, William? Não significa ficar alheio ao mundo, né, Luiz? Não, para deixar bem claro. É o contrário. A gente precisa dessas adversidades como instrumento para testarmos. Senão, como é que iríamos comparar se já temos um certo domínio ou já organizamos melhor os nossos pensamentos perante a isso? Buda ensina muito bem. Sentir a dor, mas não sofrer com ela. Nós sabemos que é causa e efeito. Nós sabemos que tudo que nos chegam, que nós somos arquitetos, nós somos consequência dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, seria antagônico ou não seria muito aconselhável eu sofrer por algo que eu mesmo causei. O melhor seria dar uma outra visão para isso, é o que Buda fala, não sofra. Tire como aprendizado, como instrumento. Porque a dor ela é necessária, ela vai se fazer necessária.
Não quer dizer que não haja dor, como você falou, e que não haja o prazer. Isso. Porém, como é que nós passamos por isso, né, William? O fato é que o prazer e a dor, na nossa trajetória humana, ele é causa de desequilíbrios emocionais. Enquanto nós estivermos reféns, escravos desses desequilíbrios, nós ainda não estamos aptos para o próximo passo. E esse é o ponto de hoje, que assim é o cerne central, é a gente conseguir, né, ela coloca como uma missão, a gente conseguir passar pelo prazer e pela dor, que vai acontecer, não quer dizer que não aconteça, mas que nós consigamos passar por ele, mas sem o desequilíbrio, sem as oscilações que hoje nós vivemos. Jesus veio à Terra, ele não ficou livre das violências do homem, do sofrimento, da injustiça e de tudo aquilo que com certeza causa desconforto, um desconforto muito grande na matéria, né, William? Se tiver aqui em terra, vai passar. Isso aí. E ele não vai haver as tentações. E ele não saiu impune disso, né, William? Foi tentado, né? O tempo todo. É isso que Mabel Collin diz, né, Luiz? Precisamos vencer etapas, vencer o que Jesus falou, né? Eu vim e venci. Porque isso não... ter um domínio do prazer, da dor, como diz Buda, é não se escravizar, né? É não saber o porquê daquela situação, ter uma compreensão e, a partir dessa compreensão, mudar as coisas, mudar o cenário, se fortalecer diante disso. Se é uma prova, se é um teste, eu preciso estar apto para fazer da melhor maneira possível. Porque se eu não passar, eu vou fazer novamente. Então, o melhor seria, se conscientemente eu quero ficar mais fortalecido, porque estamos no mundo de provas e expiações. Estando aqui, as adversidades, elas são naturais desse momento, dessa senda. Todos vamos passar. O que precisamos, então, se já sabemos disso, nos fortalecer diante dessas situações. Qual a única maneira? É pegando essa chavezinha interna e nos fortalecendo diante da nossa essência, do que somos. Viver a vida, como diz Krishna, e repousar em Deus. Isso não quer dizer que vamos ser frios, indiferentes, de maneira alguma. Só não vamos... Não é dureza nem indiferença. Não é, só não vamos nos escravizar perante aquelas situações. Porque sabemos que não somos vítimas. E o que mais acontece, o natural, é se fazer de vítima. É muito comum isso dentro do sistema humano de ser. Ou condicionar a terceiros. Eu estou assim por isso, por isso, por isso. Né? Terceiriza. É fulano, é ciclano, é que tem a culpa, é que me deixou assim, é que me fez sentir assim, é o governo que está ruim, é a insegurança que me deixa assim, poxa, né? E enquanto não mudarmos o foco, os conceitos, não vamos mudar as atitudes. É isso que ela chama a atenção, né? Os olhos de ver e as lágrimas, que ela fala de quê? Incapaz das lágrimas, né? Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Ou seja, eu não posso me desequilibrar. Eu tenho que ver, saber que existe, mas que aquilo não é, por si só, o fim. Porque existe uma força divina administrando tudo isso. Se nada está em vão, e se existe uma força maior, por que eu vou me contrariar, derramar lágrimas? Por mais que eu não concorde com a situação adversa, aquilo não pode vir para dentro. Eu não posso desacreditar e dizer que Deus é injusto. Porque as lágrimas aí representam o desequilíbrio, né, William? O desequilíbrio. A gente tem que olhar para o mundo, e essa que é a proposta. Amar o time de futebol mais que Deus, amar o dinheiro mais que Deus, amar o carro novo mais que Deus. Não é isso? É o que Jesus falou. Deus acima de tudo. Não é? Verdade. E o desequilíbrio frustra. Existe uma inversão de valores hoje no dia a dia, né, William? E tudo que nós falamos aqui é uma reflexão para ver o quanto nós estamos imersos estritamente na matéria ou se nós já temos algum tipo de postura onde nós já conseguimos viver na matéria, mas saber que nós não somos dela,
Nós estamos imersos nela, mas nós não somos dela e não vamos continuar aqui. Nós estamos aqui num laboratório, né? Num laboratório de aprendizado, é uma sala de aula. E exatamente essa sala de aula é uma oportunidade que nós temos exatamente para essa elevação, para encontrar esse caminho e se desapegar, né? Se soltar, tirar as travas, as impurezas que nos impedem de voar mais alto, de voar como o Fernão Capelo Gaivota, né? Assim, mais livre, mais solto e com condições de galgar outros espaços. O fato é que nós, cotidianamente, nós nos apegamos nas questões materiais e deixamos de dar valor aos pontos que continuam sendo importantes para esse ser espiritual, astral que somos nós. Se nós nos lembrarmos ao acordar e ao dormir que nós somos espíritos, e a Mabel Collins, ela nos lembra que nós temos que buscar o eterno e não o passado ou o futuro, e nem o presente. Ela é bem clara, eu tenho que buscar o eterno. Ela está extrapolando, tá, gente? Ela está extrapolando. Ah, não tem que pensar no meu futuro? Tenho que cuidar, tenho que me planejar. Claro, nós temos que seguir a vida aqui, temos que controlar os nossos recursos materiais para a gente não gastar demais, para a gente poder pagar as nossas contas, sim. Mas extrapolando isso, no campo maior da vida, nós precisamos largar essas questões financeiras e olhar que nós temos que caminhar mais alto, né, William? A gente algo tem além disso. Algo além de tudo isso que nós somos presos no nosso dia a dia. Nós somos mais do que isso. E nós precisamos de pensar mais além. Nós temos que começar a tratar o nosso instintivo, começar a treinar o nosso instinto para olhar e para sentir melhor, né, William? As coisas que são de valor da alma. Essas lágrimas, né, Luiz? O que a gente vê muito comum, já estamos chegando no finalzinho do nosso segundo, né? A produção a gente não vê para muito ali. Comum o que acontece nos ensinamentos. Nós estamos aqui em terra em momentos, né, para poder tirar as impurezas, como foi. A gente coloca sempre aqui todos os ensinamentos que vêm dos nossos mestres e que isso aqui é um segundo perante a nossa eternidade. Nesse momento em que estamos aqui, a dádiva divina nos concede a bênção, né, de estarmos ao lado de espíritos afins. Ora irmão, ora filhos, né, ora pai, ora mãe. Mas não podemos de maneira alguma perder a consciência de que todos somos filhos de Deus. E que esse Pai está olhando por todos, quer o bem de todos. E é muito comum o apego. E esse apego ao filho, ao esposo, ao marido, ao pai e à mãe, consequentemente, trazem as lágrimas. E essas lágrimas, elas são, na maioria das vezes, contrárias aos ensinamentos dos mestres. Por quê? Porque todos temos, nós não somos posse nem possuímos ninguém, né? Nós estamos no momento pai, esposo, filho, mãe, né? Amanhã pode mudar essa situação. Sim. Temos que nos conscientizar que cada um tem um propósito divino, particular, independente dessa ligação terrena, e que existe um Pai maior olhando por todos, e que é muito mais responsável, muito mais amoroso do que nós. Então, precisamos acreditar mais, elevar a nossa fé em Deus, não passar a madrugada chorando porque o filho não apareceu, porque o filho está na rua, porque acreditar um pouquinho mais em Deus, né? De que Ele é um espírito que tem um propósito e que precisa fazer as suas provas e que não pode terceirizar. Não tem como, né? Né? Então precisamos entender esses pontos para que
não possamos sofrer com essa dor, porque aí passa-se uma encarnação toda, né, adormecidos para a verdade, sofrendo consequentemente e querendo impor uma vontade nossa a um ente ali que veio como instrumento para nos ajudar ou ser ajudado na sua evolução. Vamos fazer mais um intervalo, né? Chegamos aí ao final do segundo bloco do nosso programa. Não saia daí, voltamos já já. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Ainda dá tempo, podem mandar suas perguntas, dúvidas, comentários pelo nosso e-mail, faleconosco@universocristo.com, nosso número de WhatsApp, que vai estar passando aqui na sua tela, ou também pela redebrasilespírita.com.br. Hoje, o nosso programa, estamos falando aí de luz no caminho, mais uma vez falando do caminho, né? De encontrarmos... suavizar um pouco mais o nosso dia a dia, de encontrarmos uma maneira melhor, mais sutil de organizarmos melhor os nossos pensamentos, né? De nos prepararmos melhor internamente para receptar o que a vida tem para nos oferecer como provas. Estamos em provas. Todos os acontecimentos que nos chegam, independente do espaço físico, pode ser Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, chegam, se chegou até nós, está sendo testado. Existe uma leitura divina, né? Por isso que Krishna sempre, né, é sempre bom lembrarmos os ensinamentos de Krishna, Arjuna, cuidado com as intencionalidades, né, dos desejos, dos pensamentos e sentimentos, do retorno. O que você quer com aquilo? Qual é o que você espera daquilo? É espiritual ou é material? É para a essência? É para o crescimento, para a evolução, para a iluminação, né, do nosso espírito ou não? É preciso estar atento a isso. E no livro, nos ensinamentos, hoje estamos fazendo as nossas reflexões em cima dos ensinamentos trazidos por Mabel Collins no livro Luz no Caminho. Inclusive citam, né, William, que na verdade provavelmente foi um trabalho mediúnico. Não foi ela que escreveu. Exatamente. Né? Aí tem e uma coisa interessante, Luiz, que a gente sempre falamos até nos bastidores antes de começarmos o programa, nós temos aí as mensagens vindas do nosso Criador e vários espíritos de luz. Espíritos que já venceram, que já seguiram esse caminho. Eles têm a regra do jogo. Eu passei por aí. Foi assim, assim, assim. Pré-requisitos, precisa isso, isso e isso. E se a gente fizer uma análise aí, desde os primórdios até os dias atuais, a gente vai ver que a essência dos ensinamentos não divergem muito, né? Vê que tem os espíritos mais elevados vão sempre trazendo esses pontozinhos e trazendo, ou seja, a inspiração de quem se purifica, se prepara para receptar isso, quem deixa a terra, né, bem receptiva às boas sementes, acaba nos trazendo aí esses pontos. E Mabel Collins, ela fala de algumas regras, né, Luiz, que é fundamental
para que a gente assimile aí como um requisito, se assim podemos dizer, ou uma habilitação para poder entrarmos nesse caminho, que é a ambição, né, Luiz? Mata a ambição. Dicas, né? Matem a ambição. Na verdade, são dicas para percorrer esse caminho, né? Um deles ela fala claramente, mata a ambição, ou seja, mata está usando as palavras que nós gostamos literalmente, de usar. Né? Mata, extermina, tira da frente a ambição. Já é um objetivo que, para muitos, é uma dificuldade muito grande. E muitos vão questionar, mata a ambição, mas a ambição é necessária. Vamos lá. Como dissemos, alguns ensinamentos espirituais, alguns livros que trazem as mensagens, a gente precisa ter um prisma, né, para poder refletir a respeito. Se não for com os olhos de ver, né, o entendimento chega muito carregado com os anseios da matéria. Porque o que se fala é a ambição no dia a dia de ter, sempre ter. É essa ambição que ela chama a atenção. Mudar um pouco o foco, a ambição para o ser generoso, né? Cortar um pouco a ambição da vaidade, do egoísmo, né? Dos desejos, das paixões da matéria. Buda fala muito isso, Jesus, Krishna, todos isso, né? Lao Tse, Confúcio, Sócrates, Platão, né? Nas suas reflexões. Então o que ela quer dizer é justamente isso. Vamos voltar um pouco mais a atenção para as coisas atemporais, não é? Tudo que os olhos, os 5 sentidos, Emmanuel fala isso, tudo que os olhos da carne vê e viram, morreram ou morrerão, são efêmeros, são tesouros que a traça vai roer. Se sabemos disso, se isso não vai caber, não vai entrar na nossa mala, né, do nosso caminho aí imortal, né? Para quê? Para que voltarmos as nossas atenções? Para que direcionarmos as nossas vibrações para isso? Se sabemos que o caminho é outro, não é? Tem outra aqui, William, que ela indica. Ó. Mata o desejo de sensação. Sensação no sentido do prazer, né? Ou seja, mata no sentido da gente não ficar também escravo dessas sensações, que são sensações estritamente materiais. A sensação que muitas vezes nos leva aos vícios, ao vício da comelança, ao vício de uma droga, ao vício de um sexo, né? Tudo aquilo que é em excesso, né, William? E muitas vezes nós somos escravos dessas sensações. E as sensações nascem porque nós, naturalmente, pelas nossas percepções sensoriais, nós experimentamos alguma coisa, aquela coisa nos agrada no paladar, ou nos agrada na energia que nos passa, e nós queremos mais. Nós queremos mais. Nunca satisfaz, nós queremos mais, né? E nunca satisfazemos. Então, essa sensação, essa prisão, esse apego a essas sensações, elas são um impedimento, né, um dos impedimentos para que a gente consiga percorrer esse caminho, segundo a Mabel nos passa. Mas por quê? Porque tudo aquilo que escraviza, que nos prende, nos faz perder tempo, nos tira a atenção do objetivo, divino. Nos tira o objetivo Qual é o objetivo? Qual é a nossa finalidade? Aí volta a pergunta, qual é a nossa finalidade? É viver pelo prazer ou passar pelo prazer, mas saber que o nosso caminho é um pouco mais à frente, é além desse prazer. O prazer está aí, mas como é que nós passamos por ele? Nós passamos por ele nos apegando a ele, dependendo deles para seguir mais um passo? Não. Esse passo, esse portal, a gente não passa se a gente estiver preso a essas sensações do prazer. Nós temos que ser desapegados dela. Virar escravo dessas sensações é que, consequentemente, tira, né, do caminho, desvia. Paulo de Tarso já dizia,
o excesso, né, a satisfação dos prazeres, desses desejos, são contrários a Deus, ao divino, justamente por isso. Porque é efêmero, é passageiro, e na maioria das vezes, o que a gente vê, é muito comum, são pessoas condicionadas a isso, passa a encarnação condicionada a isso, ou seja, deixa o externo, a satisfação ou não do prazer, ditar o seu dia a dia. De que maneira? Só fico feliz durante a semana se no final de semana o meu time de futebol ganhar. É aquela partida que vai ditar o meu humor. Não é isso? É pouco, né? É pouco. Né? Fica condicionado àquilo. Ou seja, fica condicionado, só se eu tiver aquela pessoa do meu lado é que eu vou conseguir ser feliz. Só se o meu filho passar no vestibular é que eu vou ser uma mãe realizada. Olha como as coisas são. Só se o meu filho for o primeiro no jogo de não sei o quê, for ganhador, é que eu vou ficar feliz. Condiciona ao desejo, ao prazer, aos anseios da matéria. É pouco, né? É bem pouco. Fica na mão, fica condicionado a uma coisa que a gente sabe, se é um mundo de provas de expiação, a vida não está aqui para nos satisfazer, para satisfazer as nossas vontades e desejos da matéria. E nenhum espírito de luz que esteja aí para nós, né, o anjo da guarda, o guia espiritual, ou qualquer um que esteja, eles não estão para isso. Não adianta pedir. Né? O propósito é outro. E eles vão estar sim focando o auxílio e ajuda para entrar nesse caminho. Justamente para não se escravizar diante dessas situações, né, Luiz? Olha outra dica, é verdade, William. Outra dica aqui da Amabel. Mata todo o sentimento de separatividade, William. Olha o quanto... Separar não, é unir. O objetivo é nós criarmos uma liga, uma união, entendermos que não existe diferenças de sexo, de raça e de gênero, como hoje está muito em voga falar de gênero agora, né? Não existem essas diferenças. O que existe são pessoas com objetivos que hoje são diferentes, com características diferentes, mas como o William já comentou, somos todos filhos de um mesmo Criador, de um mesmo Pai. E o que falta para nós hoje, para caminhar de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, é efetivamente praticar nesse caminho, essa união. Porque nós somos mais fortes se unidos num mesmo objetivo. Mas o que hoje nós percebemos na nossa caminhada, assim, ou pelo menos as coisas que não tem só isso, mas o que muito aparece na mídia, são exatamente o contrário. Inclusive, o que não deveria dar tanto ibope é o que dá mais ibope. É o que mais se... Né? São exemplos de mesquinhez, de pessoas que estão preocupadas simplesmente com a satisfação própria, tirando recursos que seriam importantes para outras pessoas poderem viver melhor, ter uma dignidade maior na sua vida. Mas como é que a gente percebe isso? São pessoas que estão vivendo na matéria pela matéria. Mas nós não podemos simplesmente julgá-las como sendo o problema de toda a humanidade. Porque também nós trazemos os nossos problemas, né, William? Todos, né, Luiz? Todos nós trazemos. Mas nós precisamos de trazer essas situações como um ensinamento, como uma oportunidade de transformar. De transformar já começando em casa, né, William? Em nós mesmos e também contribuindo para transformar aqueles que estão... Transformar eu não diria, mas para contribuir para a reflexão, aquelas pessoas que moram com a gente, ser uma outra célula, um outro caminho, diria, de virtude para sair à vida aí com uma outra percepção, por uma outra forma de postura. Nós falamos, né, Luiz, em alguns programas, Ramatiz fala muito isso, da universalidade. Nós precisamos universalizar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, o nosso coração, né? Estamos para ajudar e sermos ajudados. E quando uma sociedade decai, né, decaem-se as palavras, como diz Platão. Então hoje
no plano ideal de Platão, política era justiça, ou seja, era um homem de ouro, um cidadão, né, com um interior altamente espiritualizado, sem a necessidade. Por que ouro? Porque o coração era de ouro, e o ouro não sofre influências de nada, e quando eu já tenho esse tesouro dentro de mim, eu não necessito desse tesouro da matéria. Então eu estou apto a administrar porque os anseios das coisas materiais, os ganhos materiais, financeiros, não vão me corromper. Eu tenho um ouro divino no meu coração. E hoje o que vemos? Sociedade decai, decai tudo, decai a palavra. Política hoje é partido, vamos partir. Só me interessa isso, só me interessa aquilo. Ou seja, taxam-se verdades e pregam como verdades absolutas. Cabeças de movimentos, levantam a bandeira, vão para a rua, grita, fazem... Em cima de uma verdade que, na maioria das vezes, hipocritamente, só atende às necessidades particulares daquele grupo. Ah, mas você está defendendo... Por quê? Né? As classes hoje, todas elas brigam por si. Os outros não têm a mínima importância. Então essa separatividade que Mabel Collins é justamente isso. Deus é uno, estamos partindo para o uno. Já estamos quase chegando ao finalzinho aí. E tem uma pergunta, William, não sei se vai dar tempo para responder. Tem aí o desejo de viver, o desejo do conforto, né? Mas leia um livro, a gente volta também com... Tem novo programa. Esse tema é bastante... O livro é fino, mas o assunto é profundo. E cada um dos pontos que ela coloca como uma oportunidade de amadurecimento nosso para seguir esse caminho são plenos de conversas, de amadurecimento nosso e reflexões. Só que não dá para falar tudo no programa só. A coisa é muito corrida, né? Muito... Agora, tem uma pergunta, não sei se vai dar tempo para responder. Será, William? Faltam 2 minutos. Quantos minutos temos, produção? 2 minutos. Não vai dar, tem que ficar a gente pode até... É um ouvinte de Recife, né, que ela pergunta o seguinte: temos um filho de 14 anos que vive nas drogas. O que fazer para libertá-lo e viver na luz? Como nosso tempo é pouco, né, a gente vai deixar para dar maiores detalhes no próximo programa, né, Luiz? Porque é uma coisa um pouco complexa. Mas o que precisamos sintonizar, primeiramente, é que nós viemos com um propósito, e todos aqueles que nos cercam também têm um propósito. Nada está solto, tudo tem uma razão de ser. Ou seja, nós somos instrumentos e também iremos receber instrumentos que irão nos ajudar no nosso dia a dia para a nossa evolução espiritual. Todos os ensinamentos que vemos, acabamos de falar. A intencionalidade não pode nos abater. Eu tenho a intenção disso. Precisamos ser, é a reta ação. Como que eu vou agir diante das adversidades que nos cercam? Seja uma adversidade com o filho, com alguém que está ali próximo, como está o meu coração perante a isso? Esse sentimento mais nobre, esse sentimento mais sutil é que precisa emanar. É a única coisa a fazer, não tem regra material. Quando esse sentimento mais puro, porque nós temos um Criador que olha por todos nós. E nós temos, claro, a responsabilidade ou um comprometimento, primeiro conosco mesmo. E esse ponto de partida tem que ser essa consciência tranquila de que o sentimento que está emanando, independente da situação que está em torno, envolto, é um sentimento nobre, é um sentimento puro. Esse é o melhor caminho para iniciar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, né, Luiz? É porque o tempo já está curto, né? Eu acho que falta pouco tempo, né, produção? Não vai dar para a gente abordar, já está finalmente. Eu acho que vale a pena um ouvinte de Recife, eu não sei qual é o nome da pessoa. Está aí com a gente no próximo programa. Né? A gente pede para que esteja com a gente no próximo programa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. É claro que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de luz,
e fala né, passar para os próximos níveis, essa libertação, né, e passar para essa luz, existe um sacrifício. E nós, no nosso campo familiar, nós precisamos de prestar esse sacrifício, até pelas pessoas que nós amamos. E nada mais do que prestar com amor, com dedicação, àqueles que, de alguma forma, precisam da nossa ajuda. Eu acredito que todas as pessoas que têm algum tipo de vício, elas precisam, acima de tudo, de pessoas ao lado que dê o suporte, o amor necessário para que elas, de alguma forma, quando estiverem preparadas, quando elas estiverem saindo desse vício, e ela vai sair desse vício em algum momento, ela tenha alguém para ampará-la, para que ela consiga seguir. Todos nós temos o nosso fundo do poço, né, William? E a Mabel fala que quando a gente chega lá no fundo do poço, quando a gente acha que está tudo terminado, está tudo muito ruim, é que muitas vezes cai uma ficha que é poderosa para nosso reerguimento, para a gente encontrar essa luz. E muitas vezes as pessoas, alguns de nós, só encontram essa luz quando está muito lá no fundo do poço. Porque aí ela vai cair, no momento que há uma reflexão que não dá para ser assim. Não estou dizendo que seja o caso do seu filho, não estou dizendo que seja esse seu caso, mas para todos nós existe sempre uma esperança, que você continue com fé, porque tem saída para todos nós. E na semana que vem a gente volta a falar sobre o assunto. E repouso em Deus. No próximo programa a gente vai falar de Bhagavad Gita. O programa é Bhagavad Gita, Amor Universal. É um bom programa para a gente estar abordando isso, porque precisamos, né, ter uma visão mais ampla de tudo. Os furacões, eles passam com um objetivo, com um propósito. Para uns, eles passam com um vendaval de 250 quilômetros. Para outros, eles passam com uma doença grave. Para outros, eles passam pela droga, bebidas, né, pela perda de alguém, um ente querido. Mas todos têm um propósito de ser. Todos têm uma razão de ser. O que precisamos é focar nessa razão, porque causa e efeito. Né? Precisamos aprender com essa situação, entregar na mão de Deus e procurar o melhor caminho. Nas ações aqui, mas o foco das ações tem que ser pautadas nesse propósito, nesse olhos de ver. Mas a gente fala com mais detalhes no próximo programa. Paz e luz aí para você. Terminamos então, chegamos ao final, acho que já estourou o máximo. Lembramos, meus amigos, que todos os nossos programas eles estão disponíveis no nosso site, universocrístico.com.br, também no nosso canal do YouTube. Vá até lá e se inscreva para receber aí todas as notificações de todos os programas, todas as nossas postagens. Chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje, prometemos mais à frente novas abordagens sobre a luz do caminho, como a Bel Collins, que foi muito bom, e outros também, né? Uma boa semana para todos, muita luz, paz, que Jesus nos ilumine sempre. Até o próximo sábado.